Saudações muito democráticas para todos vocês, começando sob a bandeira do podcast do Conde aqui, mais um trabalho em cena, essa série super especial, concebida, idealizada por Daniele Barbosa e colegas, para a gente falar sobre os trabalhadores de aplicativos, sobre a situação de trabalho no Brasil. O Abel Santos está chegando aqui, deixa eu colocar ele na tela. E eu quero saudar a todos, agradecer a presença da Aldaci Coutinho, Karina Trindade, queridíssimo Joel Birman, Abel Santos, que acabou de chegar, e Daniele, querida, para quem eu passo a palavra para você contar hoje aqui com o que a gente vai trabalhar hoje aqui neste evento, nesta live. Daniele Barbosa, querida, a palavra é sua. Conde, estão me ouvindo? Sim. Boa noite, Conde. Então, eu queria dizer que é sempre uma alegria estar aqui com você novamente. Queria dar boa noite ao Daci, ao Joel, à Karina, ao Abel. Dizer que o Xixo não pôde comparecer hoje, mas em breve ele estará conosco. E hoje aqui eu vou começar trazendo para essa roda de conversa, que a ideia é exatamente a gente poder conversar algumas questões, algumas reflexões sobre a construção de um enquadramento de empreendedor de si mesmo, no caso dos trabalhadores uberizados, a partir dos relatos dos motoristas da Uber e das práticas institucionais em curso no Brasil. Tá? Em 2020, eu vou falar a partir de um livro que eu publiquei sobre uberização do trabalho, e na ocasião a pergunta que eu me fiz era se estaria em curso no Brasil uma política de precariedade induzida da vida dos motoristas em plataformas digitais. Ou seja, se haveria um projeto político tendente a maximizar a precariedade da vida desses trabalhadores. E a questão passa por saber de que modo o Estado brasileiro estaria operando para a produção de um enquadramento de empreendedor de si mesmo, de um enquadramento sem proteção trabalhista. Tá? No final dessa pesquisa, desse livro, o que eu constatei? Que a gente tem uma política de precariedade induzida que tem se traduzido na construção de um enquadramento de um empreendedor de si mesmo, de um enquadramento que exclui a proteção para os motoristas em plataformas digitais. Nessa primeira rodada aqui, eu vou falar um pouco de alguns relatos e na próxima rodada eu falo um pouco sobre as práticas institucionais, tá? Para passar por isso, o que a gente tem que ver? A filósofa e ativista Judith Butler, ela vai dizer para nós o seguinte, que nós estamos sempre entregues a normas, aos outros, né? Estamos entregues ao outro, às normas, a organizações sociais e políticas que se desenvolveram historicamente a fim de maximizar a precariedade para alguns e de minimizar a precariedade para outros. É por isso que, para Butler, ela vai entrecruzar dois conceitos, que é de uma precariedade compartilhada para todos, que é coincidente com o nascimento com vida, e de uma precariedade que seria politicamente induzida, que incidiria apenas para certas parcelas da população. Esta distribuição desigual da precariedade, promovida pelas políticas neoliberais, que eliminam direitos e garantias sociais para quem mais precisa deles, né, gerando uma sensação de insegurança cada vez mais presente em nossa época, diante dessa ausência de perspectiva de futuro, é que devemos nos contrapor. O crescimento do número de pessoas que não podem contar com um panorama de emprego demonstra a expansão desses corpos tidos como dispensáveis. Esses corpos, eles são obrigados a suportar a carga da fome, do subemprego e da exposição diferenciada à violência e à morte. Então, o que acontece? A Butler, pensando no reconhecimento social de alguns corpos, ela vai dizer que a maneira como enquadramos determinadas vidas resultam de operações de poder que procuram determinar o que é visto. Em sua crítica ao neoliberalismo, ela vai afirmar
está sendo construído um enquadramento de empreendedor de si mesmo que demonstra o paradoxo neoliberal da ideia de autossuficiência. Porque, afinal, como é que a gente vai realizar esse comando de se tornar autossuficiente se o neoliberalismo avança na destruição de direitos e de condições materiais para que se possa alcançar essa autonomia? Na racionalidade neoliberal, que hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, para falar sobre o enquadramento de empreendedor de si mesmo, aqui já pensando com Dardot e Laval, a ideia é que a gente tem uma generalização da concorrência como uma norma de conduta e a empresa como modelo de subjetivação. Então, o homem empreendedor é aquele sujeito que deve se comportar como uma empresa em todas as suas relações sociais. Isso colocará em permanente concorrência uns com os outros, né? Enfraquecendo com isso os laços de solidariedade social. E fará também ele arcar com os riscos, assumindo inteira responsabilidade por sua própria sobrevivência, o que acaba fazendo com que ele se afaste, se distancie de demandar do Estado os seus direitos. No caso específico do trabalhador uberizado, né, para a gente poder compreender como esse motorista de plataforma digital está sendo subjetivado, como essa racionalidade tem produzido um sujeito que se conduza como uma entidade em competição e que, por isso, ele deve maximizar os resultados, expondo-se a riscos e assumindo inteira responsabilidade por eventuais fracassos. Eu busquei investigar nessa pesquisa em que medida o enquadramento de empreendedor de si mesmo tem servido, na prática, a orientação de conduta desses motoristas. E como as reais condições materiais de vida e de trabalho, elas podem acabar revelando a fantasia contida na ideia desse enquadramento de empreendedor de si mesmo. Tá? Eu vou trazer aqui rapidamente alguns exemplos que eu ouvi nesse livro, que é do motorista Wallace, por exemplo, que quando perguntado se ele se sentia o próprio patrão, ele disse: meu próprio patrão, com certeza. E destacou que a flexibilidade era um ponto central desta autonomia. Só que quando ele foi explicar, falar o que ele compreendia sobre flexibilidade, ele disse, abre aspas, que se não trabalhasse um dia, ele iria poder compensar trabalhando um pouco mais no sábado e no domingo. E finalizou dizendo, entre aspas, né? Mas se o Uber quiser ver dinheiro, tem que trabalhar no mínimo 10 a 12 horas por dia. Então, com isso, com esse exemplo, com essa situação, a gente consegue ver, né, essa suposta liberdade de escolha. A gente sabe que a sujeição do homem-empresa é sistematicamente construída, mobilizando a liberdade de escolha. Produz-se um sujeito que deve agir como se a sua liberdade de escolha estivesse a serviço da sua realização pessoal. Então, um outro aspecto importante, vou falar mais um exemplo aqui para a gente poder trabalhar em cima de uma segunda rodada. Um outro aspecto importante que eu constatei foi em relação ao sistema de avaliação. Na racionalidade neoliberal, o principal meio de orientar a conduta é pelo estímulo ao bom desempenho individual. E o que eu percebi em um dos relatos? Que o modelo do carro passou a estar atrelado na prática a um desempenho alto ou baixo. Então, segundo esse mesmo motorista, ele contou que certa vez um passageiro perguntou se essa carroça anda, quando ele entrou no carro dele. E ao sair, o que ele fez? Ele deu uma nota baixa. E de acordo com ele, em relação a essa questão do carro ser mais antigo, não ser um carro de modelo mais novo, muitos amigos dele estão se endividando para poder financiar um carro. E aí ele diz o seguinte: um carro que não podem pagar, contando com as corridas que podem ganhar, com as estrelinhas que podem ganhar. Então, o que acontece? Com isso, a gente pode perceber que o sistema de avaliação, ele impondo esse medo de ser bloqueado, de ser excluído da plataforma, faz com que o motorista se exponha a riscos e assuma inteira responsabilidade por eventuais fracassos. Isso é um claro exemplo de que o motorista está se endividando para obter um melhor desempenho possível.
tá? Para finalizar, o motorista Rafael, ele disse o seguinte, quando perguntado se ele se sentia pressionado com as notas. Ele diz, pressionado em si, não. Mas eu tenho algo em mim que, assim, eu tento me manter sempre ali. Eu acho que aqui fica bastante evidenciada essa ideia de autocoerção, que é trabalhada pelo Dardot e Laval, e que seria a ideia de que o sujeito deve reagir conforme os sinais de que se espera dele. Eu acho que a Karina, como presidenta de sindicato dos motoristas, o Abel, como vice-presidente de associação dos entregadores, vão poder contar, né, melhor para a gente sobre isso, como essa categoria tem se reconhecido como empreendedora e os desafios que se tem trazido para a luta deles, né? Então, eu acho que ficamos por aqui no tempo. Daniele Barbosa, passou do seu tempo, hein? Depois eu vou descontar isso de você mais na frente lá. Olha, pela ordem que nós temos aqui, vamos ouvir agora Joel Birman. Birman, querido, imediatamente passo a palavra Boa noite. para Vossa Excelência, como se diz lá no STF, né? Vossa Excelência. Imagina. Muito obrigado, Conde. Prazer estar aqui com você novamente, estar com os colegas aqui, Daniele, Karina, Abel, Aldaci, né? É um prazer enorme estar aqui, né? Olha, a categoria que está interrogada, né, o empreendedor de si mesmo, né, se existe uma novidade em torno do empreendedor de si mesmo, né, antes de ser trabalhado pela literatura sociológica com Laval e Dardot, né, a obra deles intitulada A Nova Ordem do Mundo, né, ela foi trabalhada pelo filósofo Michel Foucault. Foi Michel Foucault que inventou, né, essa ideia, né, de que o neoliberalismo contemporâneo, o neoliberalismo propriamente dito, que é contemporâneo, né, que vai surgir, né, na tradição que nós estamos vivendo hoje, na tradição norte-americana, né, não o ortoliberalismo alemão, né, como ele fala no livro dele, né, e ele vai, isso vai nos permitir diferenciar, né, de que o que vai caracterizar a emergência dessa nova ordem no mundo, né, dessa nova ordem propriamente neoliberal, é que o trabalhador, né, que todos nós, né, essa que é a verdade, estamos caracterizados por sermos empreendedores de nós mesmos, empresários de nós mesmos, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que é algo que a norma neoliberal inventou, né? É que estamos todos destinados, né, a criar cada um de nós e sermos transformados numa espécie de microempresa individual, né, do qual nós gerimos a nossa marca, né, e só para dar isso um aspecto mais amplo, né, do que apenas os trabalhadores de aplicativo, né, eu quero lembrar aqui a condição dos professores universitários, né. Os professores universitários que são obrigados a produzir artigos, né, para poderem virarem empreendedores de si próprio, que são mantidos na dita comunidade acadêmico-científica, tá? E que é através dessa produção, voltando a palavra mágica que a Daniela introduziu, que eles são avaliados. Há um processo generalizado de avaliação, né? De maneira que todos nós que fazemos parte da comunidade universitária ou da comunidade científica, com o estabelecimento do neoliberalismo, nós fomos levados a trabalharmos muito mais do que a gente trabalhava antes, né? Não existe mais sábado e domingo como existia antes, né? A nossa vida se transformou numa busca incessante de engordar o nosso currículo Lattes, né, o nosso currículo de produção intelectual, né, de forma que nós estamos diante de que nem o céu é o limite. Nós somos particularmente, permanentemente exigidos, né, e essa nova ordem neoliberal, né, e vamos voltar para o começo da história desse empresário de si próprio, né, essa nova ordem neoliberal, ela correspondeu, né,
a desconstrução, né, do Estado Previdência, né, tal como existia nos anos 50, 60, né, onde havia uma tentativa de redistribuição de renda e de promoção possível das classes médias e das classes populares, né, de usufruírem da produção de riquezas, né, onde, efetivamente, o capitalismo resolveu, né, abolir com a questão do Estado, transformou o Estado em mais uma empresa, de maneiras que nós perdemos, isso é muito importante, nós não perdemos de vista, a sociedade que nós vivíamos se transformou num mercado. E essa é a tese fundamental que está presente nessa precarização heterogênea que vai acontecer na nova ordem neoliberal, né? Quer dizer, né? Então, a nova ordem neoliberal não é uma retomada do liberalismo do século XIX, porque no liberalismo do século XIX haviam certas produções que não eram monetarizáveis. Educação, arte, ciência, né, por exemplo, né? Enquanto que na nova ordem neoliberal tudo virou mercadoria. A saúde virou mercadoria, né? A arte virou mercadoria, a gente tem um mercado de arte. A ciência virou mercadoria, a gente tem uma competição das marcas que não existiam antes, né? Então, e nessa passagem do neoliberalismo, do liberalismo clássico e do estado do bem-estar social para o neoliberalismo, né, houve uma espécie de destituição das marcas sociais que nos organizavam, e com isso nós começamos a perder, como a Daniela falou, direitos, né? Nós fomos destituídos de direitos nessa nova ordem neoliberal, né? De maneira que o empreendedor de si mesmo é uma pobre subjetividade, tendo que lutar cada vez mais contra a própria precarização que ela está entregue, ou essa distinção que a Butler faz entre uma precarização ontológica que nos faz a todos nós precários, né? Que é aquilo que o Freud chama de desamparo, né? E essa precarização social, que é o que diferencia, né, socialmente, né, do ponto de vista do mercado de trabalho, né, os possuidores ou não possuidores de coisas, que é a mesma diferença dos precários e não precários, que a Butler vai trabalhar dos que têm direito ou não têm direito ao trabalho de luto, né? Onde os mais precarizados também não têm direito ao trabalho de luto, né? E vão morrer, né, anônimos no esquecimento, né? Então, o que é muito importante não perder de vista, né, é que essa precarização que reduz nós e traz à tona o que está no primeiro plano da nossa vida política contemporânea, que é a questão da subjetividade, ela só foi possível a partir dessa redução das nossas vidas à condição de empresários de si próprios, né? O que antes não ocorria. Antes nós vivíamos protegidos pela nossa condição de sindicalizados, de fazermos parte de uma classe social, né? E nós perdemos essas características de agrupamentos coletivizáveis e ficamos reduzidos a uma precarização básica entre a vida e a morte, né? E eu vou trazer agora um exemplo clínico importante, né? Quando, em 2018, a Organização Mundial da Saúde transformou a depressão na doença mais frequente na contemporaneidade, o que foi uma novidade histórica na época, né? Porque até então, o que eram as doenças mais importantes? Era o câncer, as doenças degenerativas do sistema nervoso, as doenças cardíacas, né? E, de repente, o que aparece? As doenças psíquicas. Essas depressões, elas são o resultado da nossa redução à condição de precariedade material produzida pelo neoliberalismo. Por isso é que nós hoje nos deprimimos, porque nós nos sentimos na beira de sermos excluídos do sistema
né, por má avaliação e levados ao espaço da morte. Todos nós hoje, trabalhadores de aplicativos, ou não trabalhadores de aplicativos, mas trabalhadores, estamos o tempo todo ameaçados de sermos jogados na lata de lixo desse mercado neoliberal. Este é a nossa questão, né? Classes médias e classes trabalhadoras ditas populares. Vou ficar por aqui. Joel Birman, aqui essa série chamada Trabalho em Cena une a teoria à prática de uma maneira muito bacana. Então, nós tivemos duas formulações aqui muito densas no âmbito teórico, e vamos para a prática agora ouvir a Carina Trindade. Carina Trindade, que é presidente do Sindicato dos Motoristas de Transporte Individual por Aplicativo do Rio Grande do Sul. Querida Carina, nos ouve bem? A palavra agora está contigo. Obrigada, sim, escuto bem perfeitamente. Então, primeiro quero agradecer pela oportunidade de a gente poder expor aqui um pouco do nosso dia a dia, né, dos motoristas de aplicativo, da nossa luta que a gente vem travando aqui no estado do Rio Grande do Sul e a nível nacional também, recentemente com o encontro nacional que a gente teve dos motoristas de aplicativo. E a gente pode tirar por base que em todas as cidades do Brasil é do mesmo jeito, as plataformas agem da mesma maneira. Então, nós somos uma categoria nova, né, que vem tentando se organizar, que não temos uma legislação vigente que cobre das plataformas algo com que as plataformas, algumas demandas que a gente precisa, tanto na questão de segurança, quanto na questão de bons ganhos, né, para os motoristas de aplicativo. Hoje a gente não tem nada garantido, realmente, como já a esposa Daniele e como esposa o doutor, a gente fica à deriva, né, e a gente fica, assim, à mercê das plataformas, justamente por isso, justamente como a Daniele falou, pela nota, por não ter um bom desempenho, né, tu pode até ter uma nota boa, às vezes ter um bom desempenho, mas tu tem muito cancelamento, tu é bloqueado pela plataforma. Recentemente eu tive uma colega, vou expor aqui o caso dela, que ela foi assediada por um passageiro, reportou para a plataforma, e no outro dia ela foi abrir o aplicativo, ela estava bloqueada, porque ela não sabe o que o passageiro falou, que ele reportou, que houve um bloqueio, ela foi assediada pelo passageiro. Agora, o que ele reportou para a plataforma, a gente não sabe, porque as plataformas não dizem para nós quando o motorista ele é bloqueado, elas não dizem para a gente o porquê que a gente é bloqueado, para a gente poder saber alguma coisa só a nível judicial mesmo. O que é lamentável é isso que a gente vem travando aí com as plataformas, tentando conversar, tentando manter um diálogo aberto com as plataformas que a gente não tem hoje, seja por entidade, né, a qual eu represento, sou de duas entidades aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas seja individualmente ou por entidade, as plataformas não dão a mínima para o motorista, é isso que acontece ultimamente. A gente vem sendo explorado, né, não somos obrigados a trabalhar, não somos, mas por a gente ter que pagar o nosso veículo, né, que fazer a manutenção do veículo, ou pagar o aluguel do veículo também, quem não tem o seu veículo próprio, e o custo elevado dos combustíveis, a gente acaba trabalhando mais horas. A gente não é obrigado, mas a gente se sente obrigado, né, a ter uma nota boa, a ter um desempenho bom, para não vir ser bloqueado por essas plataformas. E a gente vem, então, tentando trabalhar na mente do motorista, mostrar para o motorista que ele não é empreendedor de si mesmo, que por mais que ele tenha um horário liberado, porque não são todas as plataformas que têm horário liberado, vou dar um exemplo que na plataforma da Uber tu só pode trabalhar 12 horas, e aí o motorista ele tem que se dividir entre 2 ou 3 plataformas para ficar trabalhando mais tempo na rua se ele usar, né, porque a gente tem motoristas que não conseguem ficar só 12 horas, acabam ficando mais tempo para poder fazer um dinheirinho bom para poder pagar as contas e poder alimentar a sua família, o que é lamentável, assim, o motorista aí que trabalha 12, 14, 16 horas por dia. Quando eu iniciei nas plataformas, né, há 5 anos atrás, eu sou motorista aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, trabalho à noite, tá? Eu trabalhei 4 meses de dia, depois eu migrei para a noite, porque à noite eu acho melhor de trabalhar, tu tem um desempenho melhor na noite, mas a gente fica aí muito suscetível a assaltos, a passageiros bêbados que acabam sujando teu carro e ter que parar de trabalhar. Quando eu iniciei na plataforma, eu fazia aí
6, no máximo 8 horas por dia, e eu tirava quase o dobro do que eu tiro hoje, né, trabalhando 12 até 14, até 16 horas por dia. Então, nós somos, sim, precarizados, e a gente tenta sempre um diálogo que a gente não tem com essas plataformas para aumentar valores. Nós temos motoristas aí que são bloqueados porque os passageiros acabam mentindo como foi a viagem. Tu pega um passageiro, vamos supor, no viagem em cartão, hoje eu só trabalho em cartão. Eu me incomodei tanto com viagens em dinheiros que hoje muitos motoristas aqui no Sul acabam trabalhando somente em cartão, porque as plataformas não dão o direito do motorista de se defender. E quando a gente pega um passageiro em dinheiro e ele não paga uma corrida, se a gente não receber do passageiro, muitas vezes a gente não recebe da plataforma também, porque ela deixa claro que quem tem que receber é o motorista na hora que o passageiro está dentro do carro. Se o passageiro não pagar, eu também não recebo. Aí eu gastei meu tempo, eu gastei meu combustível, né? Eu fiz um trajeto, às vezes, de 12, 15, 16, 20 quilômetros para levar o passageiro e não recebi por esse trabalho que eu fiz. Ainda estou à mercê ainda do passageiro, dependendo do que ele reportar à plataforma, eu ser banida da plataforma, mesmo eu tendo feito o meu trabalho e ter desempenhado o meu trabalho. Aqui no Sul a gente tem muito problema com isso aqui, Porto Alegre, região metropolitana, acredito que em outros estados também, pelo que a gente já viu aí no encontro que a gente teve nacional, e a gente acaba tendo que migrar somente para corridas em cartão. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá dando uns pequenos cortes, mas a gente Eu está peço desculpa porque eu conseguindo. estou no celular e estou na rua, né, porque eu estava trabalhando, parei agora. Então tá bom. E daí, muitas vezes, até nas viagens em cartão, que é uma viagem mais garantida, que tu vai receber teu valor, se o passageiro reportar para a plataforma que ele não pegou a corrida com o motorista também não recebe e ninguém vai fazer com que a plataforma pague o motorista. Então, a gente fica à mercê das plataformas, nesse sistema precarizado. Quando as plataformas entraram aqui no estado, em Porto Alegre e Brasil todo, na realidade, entraram, né, dando mundos e fundos para o motorista. Muitos motoristas largaram seus empregos, começaram a trabalhar com as plataformas, ganhavam um dinheirinho bom, e logo em seguida, um ano depois, começaram a precarizar o trabalho do motorista. Tanto é que no início a gente tinha, as plataformas forneciam balinha, aguinha para o seu passageiro, elas forneciam para o motorista poder deixar disponível para o passageiro, e hoje a gente não tem mais isso, porque eles também não fornecem para a gente, e quando eles entraram, eles pagavam um valor, e hoje eles pagam muito menor, porque também veio junto a concorrência. Assim como nós somos concorrência dos táxis, né, as próprias plataformas entre si têm concorrências, vieram muitos outros aplicativos, e o preço, né, o valor da tarifa caiu também, e o motorista se sente obrigado, o motorista já está ali, já está trabalhando, precisa pagar, Karina, deixa eu precisa sustentar sua aproveitar. família, muitos são... Oi, Karina, você me escutou? Tem um delay na nossa conexão, porque ela tá, Sim, ela sim, tá no sim. 4G. Eu só vou pedir para você concluir, para a gente poder rodar essa primeira bloco, senão a gente não vai Isso, conseguir eu já fazer vou o concluir. segundo depois. Isso, por favor. Tá, não, tranquilo, só para concluir. Então, muitos motoristas, né, ficam à mercê, infelizmente, das plataformas, e a gente vem aqui no Sul fazendo um trabalho com o sindicato e com outras associações, tanto a nível de segurança, que esse ano a gente teve aí 5 motoristas assassinados trabalhando em plataforma, tanto quanto a nível de tarifas, né? Esses motoristas que foram assassinados, as famílias não têm nenhuma assistência das plataformas, a não ser judicialmente, e a gente faz trabalho judicialmente com as famílias também. Só para fazer mais ou menos um resuminho, vou passar a palavra para vocês, depois eu faço de novo. Obrigado, Obrigada. Karina. Vamos ouvir agora o Daci Coutinho. E fechando esse bloco aqui, o Abel Santos vai falar com a gente também. Tudo bom, Aldaci? Tudo bem, olá, Conde, Abel, Joel, Karina, Dani, a todos vocês que estão nos ouvindo, dizer que é uma enorme satisfação estar aqui de volta e particularmente para tratar um pouco dessa temática, dessa questão que eu acho que é extremamente importante. Retomando um pouco, né, aquilo que o Joel já havia mencionado, isso me faz lembrar o fato de que nós estamos diante, infelizmente, não é, das consequências e do preço que estamos pagando, inclusive com o próprio corpo, de opções feitas no passado, e aqui, sobretudo, me faz lembrar, né, uma pessoa
um economista da Escola de Chicago, que faleceu em 2014, que é o Gary Becker, e ele fez a tese de doutorado dele lá na década de 60, embora não tenha sido ele que tenha criado essa expressão, mas foi ele, não é, o protagonista da expansão dessa identificação. Ele deu o nome na tese de doutorado dele de capital humano. Naquele momento ele foi extremamente criticado, mas isso acabou se expandindo e acabou sendo aceito, e eu acho que é muito representativo, não só da política e da ideologia neoliberal da Escola de Chicago, mas particularmente dessa tentativa de despessoalização, digamos assim, não é, de transformação em mercadoria das pessoas, de uma certa invisibilidade, não é, da própria condição humana, fazendo com que as pessoas imaginassem, não é, que elas seriam representativas exatamente do capital. Então, essa retirada dessa identificação de um lado, entre aspas, não é, humano e de pessoa e de força de trabalho, imaginando que a pessoa, na verdade, é empreendedor de si mesmo, no final das contas, remete a isso, a uma opção, ou talvez, não é, uma sedução que veio no trânsito das ideologias, e particularmente da ideologia neoliberal, no sentido de que nós vamos supostamente, não é, ganhar algum espaço privilegiado, nos transformando em empresas, não é, e em capital. Isso particularmente vem junto com uma ideia de redução de custos e maximização de resultado, que dá exatamente nisso, né, na precarização a que todos os trabalhadores se submeteram, e particularmente aqui os trabalhadores em aplicativos mais precarizados dentre os precarizados, e de uma certa forma de uma destruição de uma rede de proteção social e daquilo que é particularmente constitutivo do capitalismo, que é a identificação de uma classe trabalhadora. E para isso, eu acho que é importante espaços como esse que nós estamos aqui compartilhando, porque as pessoas, eu acredito que elas precisam tomar consciência desta situação. Seria inimaginável no passado que alguém pudesse vender a sua força de trabalho para receber um valor que não é sequer suficiente para a garantia da própria subsistência, ou seja, da própria reprodução da sua condição, não é, de força de trabalho. E o que a gente vê nessa situação de precarização é isso, uma ausência de uma rede de proteção social, acompanhada com uma situação de uma tal forma em que fica difícil, inclusive, garantir a sua própria subsistência. Bom, então, colocadas as coisas dentro dessa forma, eu acho que é importante a gente perceber que nós estamos diante de uma situação em que é preciso, primeiro, tomar consciência que isso é reflexo de uma opção feita do passado e que nós temos aqui que lutar contra ela. E, particularmente, eu acho que o direito poderia servir aqui de um instrumental, porque essa ideia, não é, da rede de proteção social, ela vem exatamente numa perspectiva em que o direito não pode ser visto e ser identificado como um privilégio, uma vantagem. E o direito do trabalho, ele nasce, não é, ou nasceu no passado exatamente com essa perspectiva de ser protagonista da proteção social, no sentido de que, pela modalidade do emprego, as pessoas se inseriam numa situação em que seriam, entre aspas, protegidas, não é, pelo próprio Estado. Então, a retomada do Estado, ou seja, não é, a recusa de uma ideologia neoliberal, reconhecendo o papel importante do Estado, reconhecendo o fato de que, numa estrutura capitalista, nós todos somos aqui partícipes de uma classe trabalhadora e somos explorados, e que o capitalismo ele não sobrevive sem a exploração da força de trabalho. E para isso, eu acho, assim, já tentando dar um fechamento nessa primeira parte da minha fala, eu acho que é preciso que a gente compreenda que ser titular de direito, ter direito, não é algo que dentro da estrutura do direito do trabalho partiria de uma vontade, eu quero ou eu não quero.
E, por isso, algumas situações, como, por exemplo, é trabalho informal. Não existe trabalho informal. O que existe é ilegalidade, porque a condição de ser empregado, a condição de ser trabalhador está dimensionada, está dada pela condição real em que as pessoas se submetem, e se submetem à exploração. Então, não é que eu preciso, então, de uma legislação de proteção dos trabalhadores em aplicativos. Não. Eles, pelas condições reais de trabalho, eles são empregados. Eles são titulares de direito, porque o direito ele se aplica independente da vontade das partes. E a tomada de consciência com o movimento de luta, ele é importante, no sentido de que eu, sendo titular de direito, eu tenho que reivindicar que esses meus direitos que eu tenho sejam reconhecidos. Então, acho que essa tomada de consciência e esse espaço de solidariedade, ele é extremamente importante, porque só há movimento de luta no coletivo, só há movimento de luta no comum, não é? Na identidade de interesses. Então, eu fico por aqui nesse primeiro momento. Querida, é um primeiro momento e só não vou dizer que é o único, porque a gente vai ter um segundo momento um pouco menor do que esse primeiro momento. Abel Santos, deixa eu apresentar você aqui para o nosso público. Abel Santos, vice-presidente da Associação dos Motofrentistas Autônomos Entregadores do Distrito Federal. Querido Abel, satisfação imensa te receber aqui. Deixa eu abrir seu microfone. Estamos te ouvindo. Vamos lá. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui, né? Dividindo esse espaço com vocês, com a nossa querida companheira que é presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo. Eu comecei nos aplicativos como motorista, né? Então eu sei muito bem a realidade dos motoristas aí nas madrugadas, fazendo os famosos virotes que a gente tem que fazer para poder trazer o pão de cada dia para dentro de casa. E de motorista, com a questão da gasolina muito alta, com a questão do carro, ele custar mais do que a moto, né? Em questão de manutenção, eu migrei ali de motorista para entregador. Mas até 2020 eu ainda trabalhava como motorista de aplicativo. E eu acho que essa temática ela é muito importante, porque hoje, pelo menos para que a gente faça mobilização com os entregadores, e isso a nível nacional, a maior dificuldade que nós temos para promover essa união é essa questão dos aplicativos terem bastante grana para empregar na mente do trabalhador que ele não é trabalhador, que ele não precisa da CLT, que ele não precisa da 2009/2009, que regulamenta o trabalho do motofretista, e que ele é microempreendedor individual, que ele é autônomo, que ele é dono do próprio negócio, que ele faz o horário dele, e que para isso ele precisa investir primeiro. Eu acho que o real combate na questão da plataformização, né, da uberização, como foi o termo criado, é essa ideologia do eu gerente de mim, do você não precisa de ninguém para realizar o que você quer, que você tem que ser muito bem sucedido até antes dos 30 anos, né, que você tem que ser rico, você tem que ocupar uma posição de poder e que o dinheiro é a única coisa que importa, que é essa cultura neoliberal empregada. Né? E quando eu posso falar um pouco dessas duas vertentes, porque eu vivi essas duas vertentes. Né? Antes de eu trabalhar com a questão do motorista de aplicativo, isso há quase 6 anos atrás, né? Eu estava ali finalizando a minha faculdade de recursos humanos, né? E eu vivi muito essa questão, porque na faculdade já se desenvolvia muito a questão desse empreendedorismo, de que você tem que tentar ser dono do seu próprio negócio, você não é trabalhar para os outros, você não precisa de direitos, você não precisa de CLT, CLT é escravidão, direitos é coisa do passado, os Estados Unidos não têm direito, e são as frases aleatórias que eu escuto, né, das pessoas que defendem esse neoliberalismo. E eu vivi muito disso. Eu tentei fazer isso, né? Eu tentei abrir uma açaiteria, uma loja na época,
do qual não tinha preparo algum para poder abrir, e logo vinha a falência, e esse baque da falência é muito grande, e aí a gente começa a entender de que você não é um empreendedor de si mesmo. Você não vive sozinho, você não trava lutas sozinho. Você precisa ter o coletivo. Você precisa ter pessoas ao seu lado, você precisa dividir conhecimento, você tem que construir pontes, você tem que construir relações, você tem que ter um círculo, literalmente, de pessoas, uma ajudando as outras. E aí, nisso, eu vim me aprofundar mais em conteúdos que trazem essa questão do coletivo, a construção coletiva, a luta coletiva, o que foi o 1º de maio, por que se criou os sindicatos, como os sindicatos se chegou no Brasil. E o mais incrível é que é o seguinte, antes do maluco lá de 64, dizendo ele que foi o pai dos trabalhadores, porque ele que instalou a CLT, eu não vou lembrar o nome dele agora, e os sindicatos, eles eram da fábrica, né? Naquela fábrica tinha diversos setores e diversos trabalhadores, e aí o sindicato, quando ele era colocado como sindicato, ele não diferenciava o cargo do trabalhador, ele era o sindicato específico daquela fábrica, e aí aquele grupo, aquela construção coletiva lutava por melhorias desse conjunto de trabalhadores. E quando veio o camaradinha, se eu não me engano, foi Getúlio Vargas, ele setorizou, ele manteve os sindicatos, mas ele setorizou. Então agora vai ter o sindicato dos vigilantes, os sindicatos rodoviários, o sindicato dos professores, o sindicato disso, o sindicato daquilo. E essa setorização, ela foi ruim, porque ela desmembra, ela fragmenta, ela enfraquece a luta do trabalhador. Eu sou trabalhador, como a colega que é motorista é trabalhadora, como a empregada doméstica que é trabalhadora, e nossa luta ela tem que ser construída coletivamente, porque a união do trabalhador é que vai dar força da luta. Essa construção coletiva é que vai trazer as soluções que nós precisamos para ter mais dignidade dentro do nosso ambiente de trabalho, para receber um valor justo. Dentro do ambiente de trabalho, a gente precisa ter esse espírito coletivo de construção para que as lutas elas cresçam, elas se fortaleçam e elas realmente combatam essas falácias das pessoas que são ricas, porque a falácia do eu, o gestor de mim, a falácia da meritocracia, o neoliberalismo, ele é trago pelo milionário, pelo rico. Por quê? Porque para cada milionário, para cada bilionário, ele precisa de uma massa inteira sendo explorada para que ele se mantenha no alto poder, com aquele nível de dinheiro. Essa é que é a verdade. Quanto que o patrão não ganha em cima de cada trabalhador? Quanto? Você pode ver que a construção da cooperativa, ela na sua teoria, ela é perfeita. E por que ela não se propaga? Porque as pessoas que têm dinheiro, para elas continuarem tendo dinheiro, cooperativas não podem existir, construções coletivas não podem existir, sindicatos não podem existir. E esse desmonte de todas as estruturas coletivas feitas pelos trabalhadores está sendo realizada. Já foi feita a reforma da Previdência, onde hoje eu não tenho esperança de me aposentar. Né? Ou já foi feita a reforma trabalhista que tirou direitos de mim, que já fui seletista. E se está transformando uma nova reforma, que quer tirar agora o fundo de garantia, quer colocar a contribuição patronal de 8% para 2%. E no final esse trabalhador vai ter o quê? Ele está sendo espremido. Ele está sendo espremido pelo patrão, ele está sendo espremido pela plataforma, ele está sendo espremido por todos aqueles que querem se manter no poder, ter dinheiro, por todos os ricos, os milionários. Porque para ele ser rico, para ele ser milionário, ele tem que explorar um número de massa, e essa massa ela não pode crescer. Se um dessa massa que sai e se destaca e cresce, e ele inspira 10, 20, 30 dentro dessa mesma massa, traz o risco desse milionário deixar de ser milionário. Então ele precisa da massa explorada para poder se manter lá. E no final disso tudo, dessa exploração, nós vamos ser jogados no lixo como bagaço. Por isso que a construção coletiva ela é fundamental para destruir essas falácias
de neoliberal, de eu gestor de mim e de meritocracia, que não existem. Só existe para quem tem dinheiro. Abel Santo, contundente aqui, falas muito potentes, todas as falas. E agora a gente vai para o momento final. Gente, nós temos 14 minutos aqui, então vocês são 5, eu não vou contar, evidentemente. Então temos aí 3 minutos no limite para cada um. Vou pedir para a gente tentar respeitar. E quando eu colocar o mosaico, né, depois da fala iniciada, é que está na hora de terminar, tá bom? Então vamos começar com Daniele Barbosa para essa rodada final aqui. Já considerações finais, enfim, acho que dá para a gente fazer um balanço de tudo que foi dito aqui. Daniele, querida. Eu vou tentar falar rapidinho, eu só vou apontar aqui, eu só destacar, nesse projeto político de precariedade induzida, a gente tem aí a reforma trabalhista, como a Abel falou, de 2017, que é um impulso à uberização, né, que reconfigura o status do trabalhador, altera a condição desse trabalhador e impulsiona a uberização. A gente tem, em 2018, a Lei 13.640, que vai também, né, ela vai tornar obrigatório a inscrição na categoria de segurado contribuinte individual para o motorista de plataforma. Em 2019, o Bolsonaro vai editar um decreto, que é o 9.792, para aprofundar ainda mais essa situação, né? Editando esse decreto para falar que os motoristas seriam microempreendedor individual, MEI, portanto, esses atos do legislativo e do executivo, essas opções políticas, elas endossam, constroem, reforçam o enquadramento de empreendedor de si mesmo, porque afasta com esse movimento a ideia de que esses trabalhadores seriam empregados, que teriam direitos trabalhistas. Coloca eles em quadros como MEI. E a gente tem também o Poder Judiciário, que contribui para a formulação, a meu ver, contribui para a formulação desse enquadramento de empreendedor de si mesmo, porque a gente só teve uma decisão este ano, que reconheceu o vínculo de emprego pelos tribunais superiores. Então, o que acontece? O Tribunal Superior do Trabalho, que dá o tom, né, dá a tônica para as demais instâncias, ainda não tinham decidido pelo vínculo de emprego. O STJ, em uma decisão sobre conflito negativo de competência, ele diz o seguinte, ele diz, eu vou citar só essas frases para finalizar, né? Ele diz que os motoristas, deixa eu recuperar aqui, os motoristas executores de atividade atuam como empreendedores individuais sem vínculo de emprego. Então, a partir do momento que tem uma decisão como essa, você está expondo uma afirmação genérica, que não está valendo só para aquele motorista demandante. Está passando a ideia para os demais motoristas, subjetivando, porque essa ideia do empreendedorismo de si mesmo ela vai sendo construída politicamente, vai se passando a ideia de que a justiça já decidiu que esses trabalhadores não são empregados, que o enquadramento deles é de empreendedores. E isso é uma coisa que eu digo porque muitos trabalhadores citam essa decisão do STJ dizendo que a justiça já decidiu que nós não somos empregados. E o TST também, em algumas decisões, no primeiro caso que decidiu, ele vai falar que as avaliações são simplesmente um feedback. Mesmo que a empresa descredencie esse motorista, isso não é visto como, não tangencia uma subordinação. Então, o Poder Judiciário tem contribuído com o Poder Legislativo e Executivo para a formação desse enquadramento de empreendedor de si mesmo para esses trabalhadores uberizados. Ficou por aqui. Daniele Barbosa. Joel, passando para você aqui. Eu acho que essa destituição dos direitos, né, essa redução, né, colocada para os empreendedores de si mesmo, né, que eu acho que foi descrita por todos nós aqui de diferentes maneiras, né, que representa essa perda de direitos, né, do Estado do bem-estar social. Por exemplo, eu entendo que a descrição que o Abel faz de querer remontar a coletividade, de remontar as redes de proteção social, de remontar os sindicatos, ele está querendo fazer o caminho inverso daquilo que a ordem neoliberal desconstruiu. A ordem neoliberal desconstruiu exatamente
a ideia de coletividade, a ideia de sindicatos, a ideia de ética, de solidariedade, né? De maneira que não foi por acaso que foi exatamente com o surgimento do neoliberalismo que os trabalhadores começaram a se matar, né? Como aconteceu na França, né? No seu horário de trabalho, né? Exatamente, cada um virou o adversário do outro, né? De maneira que valeu aí esse combate de um contra outro em nome dele ser reduzido a essa condição de empreendedor de si mesmo.